Hoje eu vou fazer uma questão que aborda um poema que tem características do concretismo. Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui quem fala é o professor Gabriel, colega do professor Felipe, cujo canal eu estou ocupando nesse momento e venho ocupando já faz um bom tempinho, né? E hoje eu vou fazer uma questão de poesia, uma questão bem interessante, que é esta aqui, a questão 120 da prova amarela de 2015, que me agradou bastante e vai seguir me agradando, que eu vou seguir fazendo questões dessa prova aqui. Questão 120, a gente tem esta tripinha aqui, que é meio difícil de ler, tá? E, assim, uma questão bem honesta, tá? Enunciado direto, pergunta direta, para a gente se esforçar lendo e raciocinando. Questão 120, primeiro o enunciado, sempre lê o enunciado antes, é o enunciado que guia o que a gente tem que fazer, que tipo de leitura vai nos ser exigida do poema. Trabalhando com recursos formais inspirados no concretismo, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza por quê? Olha só, falou em concretismo. Mas vamos tentar fazer essa questão à primeira vista sem falar em concretismo. Sem falar em concretismo, tá? Eu acho que é possível. Depois eu vou falar um pouquinho sobre concretismo e por que é correto, né, a questão se referir a questão se referir ao texto dessa forma. Vamos então para o poema. Poema de Arnaldo Antunes. Nesse livro aqui, Dois ou mais corpos no mesmo espaço, mas Arnaldo Antunes, aquele músico lá, mais conhecido por ser músico, mas tem uma extensa carreira na poesia de, como é que diz o enunciado? De inspiração no concretismo, com inspiração no concretismo. E vamos para o poema, então. De sua memória. Mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco apagam o meu. É difícil de ler, né? É difícil de ler. Não sei se de primeira tu conseguiu pegar, né? Mas pausa o vídeo e tenta ler com calma aqui o poema na íntegra. Mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco apagam o meu. Mil e muitos outros rostos, pouco a pouco apagam o meu. Bah, ler assim parece que não é feito para ler assim o poema, né? E talvez não seja, né? Talvez não seja. Então vamos para as alternativas. O poema atinge uma expressividade. O que é expressividade? Expressividade é a concretização de um discurso, a concretização de uma intenção comunicativa. Quando tu não sabe, quando a gente diz, fulano não conseguiu expressar, ou quando tu fala, eu não me expressei bem, é porque tu não sabia o que dizer, ou tu não sabia como falar, que palavras usar, que tom usar. Então, tudo que é da forma, tudo que é da materialidade do discurso, a partir, obviamente, de uma ideia, é expressão. Forma é expressão, o som é expressão, a imagem é expressão. Obviamente, existe uma questão de imagem com esse poema aqui. Senão o poema seria uma linha reta, mil e muitos outros rostos. E não é. Então, tem uma razão para as palavras estarem assim. Dá uma olhadinha nas alternativas, caso tu ainda não tenha feito. Pausa o vídeo, porque eu vou dizer que o gabarito dessa questão é a alternativa D, fragmentação da palavra para representar o estreitamento das lembranças. Uma das é um exagero que eu vou dizer, mas uma das alternativas mais coerentes que eu já vi. Ela fecha muito bem, ela explica muito bem por que o poema é do jeito que ela é. A alternativa, mais do que o próprio enunciado, tá? A gente tem vários rostos que vão apagando o meu, da sua memória. Vamos colocar isso aqui no final. Mil e muitos outros rostos soltos pouco a pouco apagam o meu da sua memória. Ou seja, à medida que tu vai vendo outros rostos, tu vai esquecer o meu. Vai se estreitando a lembrança daquele rosto e por isso o poema acaba ficando estreitinho, estreitinho. Vamos para as outras alternativas, tá? Alternativa A.
interrupção da fluência verbal para testar os limites da lógica racional. Presta atenção, tá? Não há interrupção do fluxo de palavras neste poema. Ah, mas a palavra está cortada ao meio. Palavra cortada ao meio não é interrupção da fluência verbal. Fluência verbal não é verbos, é fluência de palavras, né? Verborragia não é o cara que fala um monte de verbos, é o cara que fala um monte de palavras, né? No princípio era o verbo, né? No princípio era palavra. Na verdade, em grego ainda é outra coisa, mas não quero entrar nesse assunto, né? Mas verbo também pode significar palavra e a gente vai ver isso daqui. Mas não tem interrupção, as palavras estão indo. Mil e muitos outros rostos pouco a pouco soltos, mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco apagam o meu. Assim, a frase está perfeita, não está interrompida, não virou outra coisa. Tem um poema do Bandeira que aparece numa questão, não nessa prova, que aí interrompe, né? Aí interromper é eu estar falando uma frase e de repente começar a falar outra, né? Arnaldo Antunes tem uma carreira muito fortuita na música, mas trabalhando com recursos formais inspirados no concretismo e interrupção da fluência verbal. Acabei de dar um exemplo do que não tem no poema. B. Reestruturação formal da palavra. Pode ser. Para provocar o estranhamento no leitor. Vamos comparar essa alternativa que nós sabemos que está errada com a alternativa que nós sabemos que está certa. Reestruturação formal da palavra. Fragmentação da palavra. Bate, parecido. Se tivesse na D falando reestruturação formal da palavra para representar o estreitamento das lembranças, a D seguiria correta. Agora, é para provocar estranhamento ou é para representar o estreitamento da lembrança? Aí é uma minúcia que eu vou dizer que é realmente bem complicado. O concretismo ajuda a gente a chegar na D? Ajuda. Mas assim, o estranhamento é uma palavra também complicada, porque é uma palavra muito genérica. Obviamente, causa estranhamento um poema escrito assim? Causa, sem dúvida nenhuma. Mas a gente pode dizer que também causa dificuldade, causa surpresa. Acho que o estranhamento, ele é uma coisa, às vezes, mais sentimental, mais psicológica do que só perceptiva. E aqui a gente tem uma coisa só perceptiva, a gente não fica inquieto com isso, a gente, como é que decifra e rapidamente a gente consegue ler. Então eu acho a palavra estranhamento muito forte, tá? Não é para provocar o estranhamento, tem um objetivo representativo, um objetivo literário, não, e provocar o estranhamento pode ser um objetivo literário, obviamente, tá? Mas é outra coisa que não é estranhamento. Depois eu vou falar sobre o concretismo, eu vou passar por todas elas sem falar no concretismo, depois eu vou falar sobre o concretismo e daí eu acho que mata totalmente. C. Dispersão das unidades verbais para questionar o sentido das lembranças. Primeiro, não está sendo questionado o sentido da lembrança. Agora, tem dispersão de unidades verbais? Não. Para ter dispersão das unidades verbais, teria que ser aquele poema do Mallarmé lá, uma palavra aqui, outra palavra aqui, outra palavra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Não tá, elas estão totalmente juntinhas, né? Lineares e totalmente juntas, em uma estrofe só, tá? A D é a correta e a E. Renovação das formas tradicionais para propor uma nova vanguarda poética. Olha só, o concretismo foi uma vanguarda poética? Foi, com certeza foi uma vanguarda poética. O próprio enunciado, olha que interessante, ele já coloca o poema do Arnaldo Antunes não como sendo um poema do movimento de vanguarda concretismo, mas sim inspirado no movimento de vanguarda concretismo. O cubismo foi uma vanguarda? Foi. Eu posso fazer um quadro com inspiração cubista hoje? Posso. Eu posso dizer que eu estou fazendo parte da vanguarda cubismo? Não! Passou! Não é mais vanguarda, é do passado. O concretismo foi vanguarda nos anos 50. Hoje, ele está incorporado na tradição literária brasileira, tanto que tem outros poetas que se inspiram nos recursos do concretismo. E o enunciado, com pouquíssimas palavras, deixa isso muito claro. Então, não tem nova vanguarda poética. O cara, ele está inspirado em uma velha vanguarda poética, com todo respeito ao concretismo, que eu sou muito fã, e os idealizadores do movimento eu também sou muito fã, muito interessante, mas assim, aqui não tem
né? Não tem uma nova vanguarda poética, de jeito nenhum. Tem um cara inspirado naquela vanguarda. Tem um cara que não tem cara nenhum, né? Que tem um texto, né? O cara tá lá na casa dele, fazendo sabe-se lá o quê. Beleza? Agora, rapidamente. Essa questão é da habilidade 16, que eu acho que, assim, mais clara a materialização dessa habilidade do que essa questão não existe. Eu tô exagerando um pouco. Pode existir, tão bom quanto, mas se materializa muito bem. Relacionar informações sobre concepções artísticas, concretismo, e procedimentos de construção do texto literário. O cara fragmenta a palavra, faz esse procedimento para representar isso daqui. Isso aqui é o que ele quer. Concepção artística não é só o romantismo, o realismo. Não, concepção artística pode ser o que eu quero do meu poema. Isso é uma concepção artística. Eu quero que o meu poema seja tal coisa. Tá aí. Fechou, habilidade 16. Agora, vamos para o último ponto, que é só para diferenciar isso aqui disso aqui. O concretismo, ele dizia que o poema concreto teria que ser uma estrutura verbivoco-visual, ou seja, a palavra, o sentido da palavra tem que ter a ver com o som da palavra, tem que ter a ver com a imagem da palavra, tá? Então, esta imagem estreitada tem que estar a ver com as palavras que estão sendo ditas, que é o estreitamento da memória. Então, assim, fragmenta a palavra desse jeito, deixando ela mais estreita para mostrar que a memória está ficando mais estreita. Essa alternativa aqui é impecável, é uma alternativa bem concretista. Questão bem difícil, tá? Deixa eu deixar isso claro. Essa questão é bem difícil, ela não é fácil, ela cobra muito da gente. E é um exemplo de questão que tem enunciado curto, texto curto e alternativas curtas, bastante complicada. Bom, se eu me despeço, espero ter te ajudado. Se tu sabe alguém que precisa de uma ajuda para fazer questão de poesia, manda para essa pessoa. No canal aqui também tem muito mais questões lendo poesia, comentários sobre como ler poesia no Enem. No Instagram do Felipe tem isso também. E é claro, tem muito, muito, muito sobre isso no nosso curso, que o link está aqui embaixo também. Te agradeço pela atenção e até o próximo vídeo.